Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Coloquem, por gentileza, os nomes nos comentários para eu saber. Eu gosto de falar oi para todo mundo, boa noite para todo mundo. Oi, Luciana, boa noite. Aparecida, Maria Silva, boa noite. Fiquem comigo até o final. Sei que tá tarde, né? Que dá aquele soninho. Mas prometo que vai ser muito, muito bom. Neide, boa noite, seja bem-vinda. Jussara. O som tá bom, gente? A música tá muito alta. O que vocês acham? Dá para aguentar? Irene, boa noite. Isabel Cristina, seja bem-vinda. Andréia, boa noite. Cristiane. Vou fazer uma breve prece para a gente poder iniciar a nossa palestra de hoje, tá bom? Vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir em nome de Jesus, agradecendo a todos os mentores que sempre nos auxiliam, nos intuem, que nós possamos abrir os nossos corações, nossas mentes para o aprendizado, que nós possamos receber todas as energias necessárias, dessas boas palavras, que com certeza farão a diferença na nossa noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Olá, Emerson, Maristela, Jussara. Ah, Jussara já tinha falado. Gente, fiquem comigo até o final. Não vá embora. Quero ninguém saindo da live. Aproveita para compartilhar. Sem moderação. Compartilha aí para todo mundo, para os amigos, familiares, porque essa palestra vai ser fantástica. É com Geraldo Campetti e ele já está aqui. Vou chamar ele. Olá, seja bem-vindo, amigo. Olá, Cíntia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Satisfação estar aqui com vocês, com os amigos queridos que já estão aí chegando, se cumprimentando. É tão bom, né, Cíntia? Pessoal Adoro. interagindo. Que A gente bom, se sente em família. exatamente. Esse sentimento de pertencimento, né? Eu É, aprendi com um amigo que diz o seguinte, que amar não é estar próximo, mas é estar dentro, dentro do coração. Então a gente não verdade. pode estar próximo fisicamente, mas nós estamos, né, juntos em termos do sentimento, dos laços afetivos. Bom, vou deixar você à vontade. E mais tarde, gente, a gente vai abrir para comentários e perguntas, tá bom? Então, anotem tudo aí que hoje vai ser top. Fica à vontade, amigo. Tá bom, Cíntia, muito obrigado, queridos amigos também que estão nos acompanhando, que estão seguindo aí já pelas redes, podem fazendo seus comentários, a participação à vontade, não é? Alguma observação sobre o que a gente for falando, contribuição, a Cíntia vai trazendo para nós aqui, vai destacando e a gente já vai conversando. É um bate-papo, né? Nós estamos na era da interatividade, é isso que a internet permite,
mais do que a era da informação e do conhecimento, é a era da interação. Então nós nos relacionamos, né, mútua, reciprocamente, nós estamos, como diz Emmanuel, num processo de interdependência, vivendo num regime de condomínio espiritual, como diria Hermínio Miranda. É uma grande oportunidade que a gente tem de se unir pelos laços do amor, mesmo que à distância a gente pode assim se aproximar. Nós podemos estar próximos uns dos outros pelo afeto, pelo carinho, pelo exercício da solidariedade, da fraternidade. E o tema que a gente traz nessa noite é um tema desafiador, porque diz respeito à confiança. Quem é que se sente confiante? Pode levantar a mão aí, pode escrever, pode observar. Se quiser lembrar, nossa, eu passei, Campete, por uma experiência, sabe? Eu consegui vencer essa experiência, eu fui confiante. Ou não, e estou me lembrando aqui de alguma coisa que, de repente, parece que eu não fui muito confiante, não. Titubeei, né? O que significa confiança? E aqui o nosso propósito é falar na confiança em Deus. A gente se lembra de Leon Denis, que é o poeta, que escreve de uma maneira assim encantadora, e também filósofo, porque escreve de forma profunda no Espiritismo. Poeta e filósofo do Espiritismo, Leon Denis, ele nos diz que a providência divina é esse olhar paternal sobre todos nós. Então, o olhar de Deus é a providência que vela por todos nós. Se a gente for pensar, nós estamos atravessando um momento muito especial, um momento sem precedentes. Por mais que a gente queira dizer que já passamos por processos pandêmicos, né, epidêmicos, mas o que nós estamos vivendo agora é uma provação coletiva mundial. A gente não está falando apenas de um país, nós estamos falando de todos os países do planeta Terra. Todos estão envolvidos nessa travessia desafiadora, que é esse momento em que as provas de fogo surgem, em que os desafios são para nos testar, para que nós apresentemos os testemunhos necessários. E natural que aconteça no momento da travessia, dessa viagem, desse atravessar de uma margem a outra, como se estivéssemos passando por uma ponte. Isso é a transição, é estar em trânsito. Nós não sentimos tão confortáveis. Nós nos sentimos, aliás, até um tanto quanto desconfortáveis, porque saímos da nossa zona de conforto. Poderíamos estar até um tanto quanto acomodados, até relativamente seguros, digamos, mas o momento exige mudança. E a mudança é a única coisa certa que a gente tem, é que haverá mudança. Por mais que a gente pense, né, que as coisas precisam voltar ao normal, que normal é esse? Que normal a gente vivia há algum tempo, no ano passado, até janeiro, fevereiro desse ano. De repente vem essa avalanche. Nós estamos diante de uma situação tão assim inusitada, tão inesperada. Provavelmente não nos preparamos adequadamente para enfrentá-la e estamos nos preparando à medida que ela vai acontecendo. É algo que nos toca profundamente. Acabei de receber aqui a mensagem de que um amigo querido, amigo irmão, um batalhador, um guerreiro do estado de Niterói, desencarnou da Covid agora. Nessa noite, acabei de receber a mensagem. A gente se toca, né? Um amigo, irmão querido, né? A gente se lembra da alegria, da disposição, sempre do interesse em divulgar a doutrina espírita, em fazer o trabalho, e a gente sente já a saudade, né? Mas nós aprendemos que é preciso ter uma saudade saudável, porque não pode ser aquela da tristeza, da reclamação, em que a gente de repente lamenta, em que a gente se indigna. Nós nos sentimos então tanto quanto revoltados perante Deus e a sua justiça, que a gente provavelmente não entende, e aí nós começamos a reagir de uma forma inassertiva. Esse momento é um momento realmente que vai nos levar a profundas transformações, porque não significa apenas um convite. Esse momento, porque os tempos chegaram, é um momento de convocação. Então nós estamos sendo convocados. Convocados ao quê? A uma viagem.
primeiro para dentro de nós mesmos, num processo de autoconhecimento. Como diz Joana de Ângeles, o autoconhecimento, o autodescobrimento, isso está lá no livro O Homem Integral, no seu capítulo 3º, ela diz que o autodescobrimento não deixa de ser um parto. E o parto, ele de certa forma é dolorido. E a gente precisa passar por esse processo como se renascendo, como se nos redescobrindo. E aí entra a metanoia, que é uma das grandes lições que estamos aprendendo com a pandemia. É uma palavra difícil, mas meta é um prefixo grego que significa para além, além de, o que transcende. E noia são ideias, pensamentos. Então é para além das ideias, além dos pensamentos. É um processo de nós olharmos a vida, as ocorrências, as circunstâncias com um novo olhar, com novos paradigmas. É uma revisitação paradigmática, é como se fosse uma ressignificação. É preciso que nós alteremos os protocolos, a maneira pela qual nós estamos fazendo as coisas. E veja que esse momento de pandemia está nos levando exatamente a isso. Não tem como ficar estacionado, tem como ficar parado. Não tem como não fazer, é preciso agir. É preciso se proteger, é preciso proteger o outro, é preciso pensar, repensar, é preciso refletir, meditar, é preciso agir. Porque tudo está acontecendo de um jeito que parece não nos ter consultado. Será que eu quero assim? Não estão perguntando para a gente se a gente quer ou não quer. Estamos aí diante desta prova de fogo desafiadora, que em alguns casos se constitui também em expiação, porque acaba que a lei de causa e efeito, no seu contexto educativo, libertador e misericordioso, atua para que nós possamos resgatar as nossas dívidas, os nossos débitos e seguirmos em frente. Não como punição divina, não como castigo de Deus, mas como oportunidade de melhoria, não é? A Elaine está colocando aqui que as nossas orações do seu amigo e tantos outros filhos de Deus e seus familiares nesses momentos de dor. Agradeço, ele certamente está recebendo as nossas vibrações todas. Muito obrigado, assim também extensiva a todos os nossos amigos, irmãos, parentes aí conhecidos, né, que estão nesse processo de libertação, não é, do desenlace, da desencarnação pela Covid e outras causas. E a gente verifica, estamos diante de um desafio em que somos testados. Como é o nosso comportamento? Como é que a gente tem agido? O que é que a gente tem pensado? Até vocês poderiam colocar aí uma reflexão rápida com uma palavra, no máximo uma frase. Como é que eu estou encarando isso tudo que está acontecendo? Como eu avalio a minha confiança em Deus, sobretudo neste momento que eu estou passando agora, que todos nós estamos enfrentando? Será que a minha confiança em Deus está abalada? E aí a gente precisa entender o que é essa tal da confiança. Quando a gente fala em confiança, a gente pensa no quê? Se vocês puderem aí colocar adjetivos, né, para a confiança, vocês podem escrever, por favor. O que significa essa confiança? Eu ter confiança em Deus. A gente associa geralmente a confiança a várias palavras, né? Eu vou esperar vocês se manifestarem para eu poder avançar aqui, não é? Olha só, a Elaine está colocando que aumentou muito na pandemia, não é? Precisei me entregar ao amparo de Deus. Olha que legal, né? Participem aí, gente. A Sabrina está falando que confiança traz calma. Nesse momento de desafio mesmo, a gente foi muito mais instado a estar próximos de Deus. Essa viagem para dentro de nós, primeiramente, é para que nós descubramos Deus na nossa intimidade, porque nós somos seres divinos. Nós somos criaturas de Deus. A nossa natureza é boa, porque somos criados por Deus. E temos Deus dentro de nós, esse Deus interno. E precisamos descobri-lo, por isso a necessidade desse mergulho, dessa viagem. Então, confiança traz calma mesmo, porque aquele que confia, ele se asserena.
ele se tranquiliza. Então ele tem essa calma, não é? Ele não se desespera porque tem esperança. A Aparecida diz que eu confio que Deus sempre faz o melhor para nós. Sempre, sempre. É isso mesmo, Aparecida. Deus, até diz o ditado, que escreve certo em linhas tortas. Então Deus, inclusive, retira do mal o bem. Retira do erro a lição que a gente precisa aprender. Veja que curioso, nós não precisamos errar para aprender, mas a gente também aprende com o erro. Ninguém precisa atravessar pelo mal para chegar ao bem, mas também do mal nós adquirimos experiência pela vivência, pelo sofrimento dele, que dele decorre, para chegar ao caminho do bem. Não é? Então essa confiança, ela vai nos dizer, como a Bruninha está falando, um dia após o outro. E a oração como ferramenta. A oração é a nossa ferramenta, é o nosso escudo, é a nossa proteção. Orar diariamente, pedindo ajuda e ajudando o outro. Vibrando por nós para que a gente receba o amparo, mas também amparando. A oração é, assim, uma via de mão dupla. A gente se conecta com a espiritualidade maior e também, nessa potencialidade, nós vibramos em benefício do nosso semelhante. Isso se chama essa vibração, essa sintonia, essa conexão que nós estabelecemos. Não é? A Aparecida diz ainda que às vezes tudo isso assusta um pouco, assusta. Assusta sim. E não tem problema em a gente admitir que nós estamos assustados. Mas veja, Aparecida e queridos amigos do coração, nós aprendemos com Paulo, na sua segunda epístola, carta aos Coríntios, quando ele escreve no capítulo 4, versículo 8: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas não desanimados. Veja, porque a tribulação e a perplexidade vêm de fora, são, assim, forças externas, variáveis que nós não conseguimos controlar, até certo ponto. Mas angústia e desânimo vêm de dentro, porque a angústia é da alma. Também o desânimo é a falta de ânimo, a vontade que a gente deixa de ter, a vontade de querer, de desejar, de viver, por exemplo. Então, em tudo somos atribulados, que a tribulação vem mesmo, esse momento é de tribulação, é de confusão, é de caos, é de crise, é de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é tantos problemas, mas nós não podemos nos sentir angustiados. Não deixemos que a angústia tome conta do nosso coração, porque o coração angustiado é um coração doente e nós precisamos estar saudáveis para bem enfrentar a situação. Leon Denis, na quinta parte do livro Depois da Morte, nos ensina que o bom humor é a saúde da alma. Então, o espírito bem-humorado é saudável. Daí a gente deduz que aquele que é mal-humorado é um doente, é enfermo. Não é? Então nós não precisamos ficar angustiados, pesarosos, tristões, mal-humorados, carrancudos diante da tribulação. Nós temos que nos preparar para enfrentá-la. Como? Somando esforços, buscando a força na nossa intimidade, essa confiança, essa esperança, essa calma, essa lucidez, que traduz tudo numa palavra que começa com F e acaba com E acentuado. Vocês vão escrever qual é, por favor, que eu estou com dificuldade de dizer qual é essa palavra. Uma única sílaba. E aí Jesus até diz uma coisa: se tivesseis de um tamanho de um grão de mostarda, diriis a esta montanha, transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria. A Carla Reis já disse a fé. Exatamente. A fé que transporta montanhas. A corretora ali, Débora também disse fé. A fé que remove montanhas, as montanhas dos problemas, das dificuldades, dos empecilhos. A fé vai fazer com que a gente tenha essa lucidez, não é? Elvira, né? Maria Silva, ela associa a paciência, olha que interessante, não é? A fé está no contexto, junto com a paciência, para a gente conquistar qualquer objetivo. Rapidamente eu vou dizer aqui para vocês. Diante de qualquer objetivo que a gente tenha na vida, Aparecida, qualquer objetivo, Andréia, Elvira, Maria, não é? Débora, Elaine, Carla, veja, é importante, seja um objetivo pessoal, seja familiar,
seja social, seja profissional, ou seja espiritual, nós precisamos ter 4 elementos que vão denotar a nossa confiança em Deus. Primeiramente é a vontade, querer. Para eu atingir qualquer objetivo na minha vida, eu preciso querer, preciso desejar, eu preciso ter interesse. Ora, nada vai acontecer até que nada se mova, diz Albert Einstein, o principal cientista do século XX. Então é preciso que a gente se mova. Como é que a gente vai se mover? Com a nossa vontade, com a potência anímica, que Leon Denis fala no livro Problema do Ser Destinador, na sua terceira parte. A vontade é essa alavanca. A vontade é o principal capital do ser humano, segundo Emmanuel. A vontade já é meio caminho andado, diz aí o ditado popular. Se a gente tem boa vontade, já vai facilitando, não é, Ismênia? Então a gente vai seguindo com essa boa vontade, com essa disposição. É preciso querer. Mas lembrando o que fala também André Luiz em Nosso Lar. Além de querer, é preciso merecer. Não adianta só querer. Não é? Eu preciso também fazer por onde eu vou merecer. Daí, eu tenho a vontade. É o primeiro ponto para eu conquistar qualquer objetivo na minha vida. Seja pessoal, seja familiar, seja social, profissional ou espiritual. Veja lá, 5 facetas que a nossa vida tem e são reflexões que a gente vem fazendo há algum tempo. E aí, tudo à luz do Espiritismo, né, baseado no Evangelho de Jesus. Toda a base é exatamente isso, o amor, o amar, não é? A compreensão, a caridade, tudo isso são os fundamentos. E veja que coisa interessante, né? Segura um pouquinho a Cristina aí que a gente vai lá já conversar com ela. A gente, olha aí, como podemos renovar nossa fé nesses momentos tão atribulados? Tendo perseverança. É o segundo ponto, além da vontade, eu posso querer, eu posso desejar, eu preciso ter também, Cristiane, perseverança. Diz Emmanuel que a perseverança é a base da vitória. E o poeta diz que aquele que espera sempre alcança. Então é preciso que a gente persevere para ser vitorioso. Aquele que perseverar até o fim será vitorioso. Por isso, o fortalecimento da fé vem com a nossa perseverança, a nossa persistência, a nossa insistência, a nossa não desistência. A confiança implica em perseverança. É preciso perseverar, é preciso seguir firme, é preciso estar disposto, mas eu não posso ter uma vontade inicial que vem e depois, diante do primeiro empecilho, eu desisto, eu me afasto. Não. Eu preciso continuar, eu preciso seguir. Então, por isso, essa importância da perseverança, a base da vitória. Então, eu tenho vontade, eu tenho perseverança, estou no caminho da conquista do objetivo pleiteado. E eu vou fortalecendo cada vez mais a minha fé, não é, Elvira? Perseverança é a palavra-chave. E aí, nós temos um terceiro elemento, que é esse que a gente está dizendo agora. Não basta eu querer, eu ter vontade. Não basta eu insistir nessa vontade, permanecer com a vontade, sendo perseverante, porque a perseverança é a alimentação constante da vontade. Tão bonito, não é? Tão lógico, tão racional. É o bom senso que Kardec vai nos trazendo para que a gente possa, à luz do Espiritismo, interpretar e entender os conceitos. E aí a gente vai ampliando. Além desta vontade, desta perseverança, é preciso que eu tenha fé, não é? Tenha fé. É preciso que eu acredite. Não basta eu ter a vontade e perseverar. Eu preciso acreditar. E olha só que interessante. Tinha um senhor que ia fazer uma travessia de uma margem a outra, de um lago, de um rio. E ele então contratou um barqueiro, um pescador humilde, e foi então, entrou no barco. E esse senhor observou que havia os 2 remos, naturalmente, né, do barco, e estavam escritas uma palavra de um lado e outra palavra do outro. Cada remo tinha uma palavra. E à medida que o barqueiro, né, aquele pescador humilde, ia avançando no barco, remando, e aí o senhor ficou curioso e perguntou, mas qual é a palavra que está escrita ali? Ele olha, veja, é o verbo acreditar. Interessante, acreditar. E falou, pois é, e do outro lado? Do outro lado, agir. E aí, mas por que você escreveu isso? Olha, veja bem, se eu remar apenas com um remo do acreditar, eu vou girar em torno de mim mesmo.
O meu barco só vai ficar girando e não vai sair do lugar. Mas por outro lado, se eu remar com o verbo agir, com o outro remo, só com ele, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ficar girando só do outro lado, mas girando em torno de mim mesmo, sem sair do lugar. Por isso que é preciso, então, acreditar e agir. Acreditar e agir. Acreditar e agir. Parece até um mantra, não é isso? Dá até um rap, olha aí. Né? Acreditar e agir. Eu preciso acreditar. Aquele que acredita sempre alcança, e crença também é fé. Mas eu preciso agir, porque a fé sem obras, ela é morta. A fé tem que ser ativa. A fé tem que ser aquela que realmente tem a sustentação, que dá firmeza, que dá segurança, que traz a lucidez. Por isso, Allan Kardec, na sua genialidade de educador e decodificador da doutrina espírita, nos ensina que a fé é a esperança de se alcançar. Ou melhor, a fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Então, a fé para nós no Espiritismo não é só crença, não é só esperança, não é apenas a gente, por exemplo, ter um impulso e aí você começa, vem um obstáculo e você desiste. A fé, ela se mantém firme, perseverante. Por isso, a fé é a certeza. Eu não tenho dúvida. Eu não só acredito, eu sei. Então, eu sigo com segurança, eu sigo com confiança, eu persevero, eu tenho fé lúcida. Então, é a certeza de se alcançar o que se espera. É claro que eu tenho que ter expectativa. Nós precisamos projetar, nós precisamos buscar, nós precisamos prospectar. É preciso pensar no amanhã. A mensagem do Cristo não seria inteligível, ou seja, acessível à nossa compreensão, se não fosse a vida futura. Por isso ele diz que o meu reino não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo, resgatando Eclesiastes. E Bezerra de Menezes acentua: a felicidade de fato não é deste mundo, mas ela será conquistada por intermédio dele. Isso está numa mensagem recebida psicofonicamente por Divaldo Franco no Conselho Federativo Nacional de 2004, em Brasília, na Federação Espírita Brasileira. Uma mensagem chamada O Sal da Terra. Nada mais apropriado, né? O sal é o que dá o tempero, é o que dá o sabor e é o que conserva também. Então é importante ter fé. E qual é a fé, o legado que Kardec nos deixa? A fé raciocinada. Por quê? Porque nos dá lucidez. A razão nos permite distinguir o certo do errado. Nos permite compreender o bom e o mal. E a gente fazer a melhor escolha. Por isso a razão é fundamental. E a fé inabalável, assinalaria o codificador, só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque a fé representa a verdade, e a verdade é atemporal. Eu não estou acreditando no mistério que eu não compreendo. Como diria José, o Espírito Protetor, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra monumental, codificada por Allan Kardec, que traz os ensinos morais do Cristo. Não é o Evangelho dos Espíritas, mas é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, veja que coisa curiosa. Ali nós vamos encontrar o amparo para que nós fortaleçamos a nossa fé, a nossa convicção. Porque fé inabalável só é que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então há essa verdade que é atemporal. Ela não se abala. Então a nossa fé se fortalece. Para eu alcançar qualquer objetivo, para eu adquirir confiança, eu preciso, além de ter vontade, além de ter perseverança, eu preciso ter fé. E como diz José o Espírito Protetor, a fé, aliás, os milagres, são obras da fé. Os milagres são obras da fé. Ou seja, aquilo que parece miraculoso, não é? Hoje eu ouvi a pastora falando num culto ecumênico no ambiente de trabalho profissional. Havia um padre, havia uma pastora e nós estávamos lá. E a pastora dizendo que tinha feito muitos milagres por intervenção divina, muitas pessoas se curando de várias doenças, e a gente vai testificando que de fato os milagres são obras da fé,
como nos ensina aí José, o Espírito protetor. Por isso, acreditar, perseverar, ter lucidez, ter a certeza é muito necessário para que a gente consiga sair vitorioso da prova de fogo, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Nessa viagem de autodescobrimento, de autoconhecimento, quando a gente navega na nossa intimidade e nós vamos deixando que Deus se manifeste com entusiasmo, porque exatamente é isso, entusiasmo in dentro tus, Deus em grego, ismo sistema, sistema de Deus dentro de mim. Eu deixo Deus se manifestar e diria como Paulo, já não sou eu mais quem falo, quem prego, quem vive, mas é Deus que vive em mim. E eu então me torno um representante da vontade divina aqui na terra, porque o reino dos céus será implantado nesse orbe, que é a nossa morada abençoada, que é o nosso hospital, que é a nossa escola, que é o nosso lar, que é a nossa oficina de trabalho, que é o nosso templo de dignificação ao Deus, ao Senhor, nós possamos efetivamente encontrar os elementos que vão nos dar as forças necessárias para que a gente supere os desafios e nos sintamos vitoriosos sobre nós mesmos, porque vencedor, segundo André Luiz, é o que vence a si mesmo. E como acentua Emmanuel, o bem que a gente faz em qualquer lugar será o nosso advogado em toda parte. Então nós já temos, à luz do Espiritismo, o roteiro. Por isso é importante ter a fé, que é humana, porque eu acredito em mim. Eu confio em mim. Ah, Campete, mas eu não estou preparado. Vou me preparar. Eu tenho oportunidade, eu tenho inteligência, eu tenho condições, tenho recursos, como diriam os mineiros. Eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu posso fazer milagres. O que eu acho? A fé tem que ser ação, porque senão ela é morta, ela deixa de ter sentido, como aquela figueira que secou na simbologia que o Cristo nos ensina na parábola. Fechamos. É preciso que a gente tenha essa fé em nós mesmos. Eu acredito no meu potencial. Eu acredito na minha capacidade, na minha competência, não para que eu me encha de orgulho, não porque eu me sinta superior, melhor que o outro. Pelo contrário, para que eu reconheça que sou uma criatura divina e que tenho condições de cada vez mais me desenvolver, como disse Jesus, tomando das escrituras antigas, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando nós ouvimos isso, a gente fica, meu Deus do céu, né? Jesus co-criou o planeta Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele diz que a gente pode fazer o que ele fez e o que ele faz, e muito mais. Isso é para nós um motivo de esperança. É um alento, é aquele acalanto para a gente nunca desanimar e jamais desistir, porque nós somos espíritos imortais. O primeiro ser a quem a gente deve amar somos nós mesmos, porque Deus nos criou, nos deu a vida e junto da vida nos concedeu o dom, a dádiva, o presente da imortalidade. O maior legado, a herança que nós podemos ter da paternidade divina é de que nós somos imortais. Espíritos imortais, temporariamente revestidos de corpos físicos numa existência temporária, mas nós somos imortais. E isso muda completamente o nosso panorama, porque se a gente fizer uma análise, queridos amigos do coração, olha só, de 100%, 90% do que a gente acredita de ruim que vai acontecer na nossa vida não acontece. Não acontece. 90%. E os 10% aparentemente de ruim que vão acontecer na nossa vida não têm a intensidade que nós havíamos atribuído. Isso é para que a gente aprenda a desenvolver a nossa fé, que também é crença, que também é confiança, que também é certeza. Em nós mesmos, primeiramente, e em Deus. A fé divina, a fé na espiritualidade, a fé em Jesus, a fé nos amigos que nos assistem com tanta compassividade, com tanta compaixão, não é isso? A Marcela está dizendo que a fé robusta dá a perseverança. Exatamente. A energia, isso também. Os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes, está lá no Evangelho. Eu falei, nossa, a Marcela está escrevendo português de uma maneira tão bonita e está aí, ela está escrevendo o Evangelho muito bem. Ótimo, assim mesmo. Excelente reflexão sobre os nossos medos. 90% não acontece. Isso é fruto, né, de experiências feitas, de pesquisas e tudo mais.
É tão interessante, né? A gente precisa fortalecer de fato a nossa fé, a nossa confiança. Mas veja, Campete, olha aqui, eu já alguém, a Maria Silva está dizendo que não entendi a questão do medo. Maria Silva, o medo é uma emoção. Se é uma emoção, vem de dentro para fora. É um instinto de preservação. Ele vem do instinto de preservação. Então, uma emoção que nos preserva a vida. Se nós não tivéssemos medo, como diria a psicóloga Possato, quando fala de medos, fobias e outros traumas possíveis, nós seríamos suicidas em potencial. Então, esse medo preservador ou preservativo, ele é fundamental para nos manter vivos. Por isso que a gente tem medo de altura, né? A gente tem determinado medo quando coloca em risco de morte. A gente tem medo, a gente se preserva, é até instintivo. Porque quem não tem essa preservação acaba agindo de uma maneira inconsequente e irresponsável, não é? Esse medo, ele é natural. Agora, o que a gente não pode permitir é que o medo domine o nosso ser, passe a interferir na nossa maneira, nas nossas ações, no nosso comportamento, a tal ponto de nos dominar. Aí eu deixo de ser quem eu sou. Eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Eu poderia perguntar para vocês, por exemplo, quais são as manifestações do medo? É o medo, por exemplo, a timidez. É uma das manifestações do medo. Falando aqui rapidamente, isso é estudo para mais de horas e horas, né? A pessoa sente medo, ela pode manifestar isso na timidez, por uma série de razões, porque é fruto da educação, da castração, né, do tirar a liberdade, da imposição, aquela coisa toda, de traumas de outras existências, aí a pessoa acaba abusando de repente do poder de autoridade, agora vem, né, de um certo um pouco mais moderado, ou pelo menos, né, impedida de uma manifestação mais livre, essas coisas todas. Então a timidez é uma forma de manifestação do medo. Mas eu não posso deixar que a timidez me domine. Se vocês perguntarem, Campete, você é tímido? Será que eu sou tímido? O objeto aqui não sou eu, mas vamos passar logo essa parte. Eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida. Eu revelo a minha timidez na minha tez. Né? Eu sou um homem de cor, literalmente falando. Né? Eu fico rosa, fico vermelho, fico branco, fico amarelo, todas as cores. Sou um homem de cor mesmo. Né? Então, eu revelo isso, não tem como. Mas eu fui aprendendo ao longo do tempo, pela comunicação, pelo exercício e tudo. Né? Na pesquisa que foi feita há algum tempo, as pessoas têm mais medo de falar em público que medo de morrer, por incrível que pareça. E eu fui trabalhando essa questão de falar em público. Então, hoje, esse medo que dá, bate o coração. Antes aqui, por exemplo, a gente fica emocionado, é evidente. É tão gostoso estar conversando, estar dialogando, mesmo porque a responsabilidade com a espiritualidade, não é? Que a gente tem e tudo mais, sabendo que eles nos apoiam, nos assistem quando a gente tem boa intenção, está fazendo as coisas, né, num caminho que deva ser o mais adequado. Não é que a gente seja bom, mas a gente tem que se esforçar por ser o melhor possível ao nosso alcance. E a gente está como indivíduos, como originais, como nos diria Emmanuel, Deus não cria em duplicata, Deus só cria originais. Hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Daqui a pouco, uns 15 minutinhos, quando a gente acabar esse bate-papo, né, 15, 20 minutos no máximo, a gente já vai estar o quê? Numa versão melhorada ainda, porque nós vamos sempre agregando valor. Então o medo, ele se manifesta através da timidez, da insegurança, também do estresse. Olha que interessante. Também aí da pessoa quando se sente, por exemplo, mais adoentada, que ela vai caindo no processo assim de desânimo até levar à depressão. Tudo isso, viu, Maria Silva, é manifestação do medo. Mas o que a gente tem que fazer o quê? É trabalhar para aprender a conviver com o medo, a ponto dele não nos dominar. Aquele servidor lá da parábola dos talentos, lembra? Tinha 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. O que recebeu 5, devolveu 10. O que recebeu 2, devolveu 4. E o que recebeu 1, o que ele fez, Maria? Maria Silva? Ele fez o quê? Recebeu 1 talento, ele fez o quê? Por favor, escrevam aí rapidamente, que o nosso tempo está voando. Aquele que recebeu apenas 1 talento, ele só vou falar o que vocês escreverem aí. Vai entendendo aí, Maria Silva, a questão do medo. Está ficando mais claro? Não é? O que ele fez com o talento, gente? Ele sabia que o Senhor era um Senhor severo. E isso, Marlene, ele o enterrou. Enterrou o talento por medo. Medo manifestado em que forma? De insegurança. Não é? Ele enterrou aquele talento por medo, por insegurança. O Senhor ia cobrar de fato, né? Exatamente ele ia cobrar. E aí o indivíduo enterrou. Quer dizer, ele não desenvolveu.
Deus não é para ser temido. Deus é para ser amado. É isso que o Espiritismo fala. Essa é a grande diferença do Espiritismo, que é uma doutrina de liberdade, mas com responsabilidade. Muito mais uma doutrina libertadora. Allan Kardec, o bom senso encarnado, como cognominado por Camille Flammarion, esse bom senso precisa reencarnar na atualidade, porque a gente às vezes fica perdido, fica assim sem saber. Nós temos todo o aparato, a ferramenta, o sistema necessário para trabalhar o próprio Espiritismo. Não precisamos ficar inventando moda, não precisamos ficar inventando adjetivos. Nós temos tudo à mão, basta a gente saber interpretar, ler, reconhecer a autoridade de Allan Kardec. E tudo que vem como desdobramento por Chico Xavier, por Zilda Gama, por Dona Ivone do Amaral Pereira, por Divaldo Franco, por Raul Teixeira, tantos trabalhadores do bem, não é? A gente cita apenas alguns aqui, para a gente poder compreender isso. E aí nós vamos adquirindo firmeza, tá certo? Então tá lá. A fé nos dá segurança e nos tira do medo. A pessoa que tem fé, ela pode até ter medo, mas ela enfrenta. Né? Então isso é importante para se superar. Se não conseguir superar por completo, erradicar, que trabalhe o medo. As pessoas mais experientes sentem medo, aquele coração que pulsa, né? Bate aquele negócio antes de entrar no palco, antes de fazer uma palestra, antes de cantar, né? Antes de repente ter um contato com a pessoa. Isso tudo faz parte, a gente precisa aprender a lidar com isso, não é? Exatamente, Bruna Aline, a nossa cultura ocidental tem muitas marcas desse temor. A doutrina espírita nos ensina muito. Preciso tanta importância em estudar e aplicar, né, a nossa vida. Por isso, há necessidade realmente. Estudar e aplicar. Veja lá a mensagem de Alcíone no livro Renúncia. A gente está citando isso aqui sempre, porque é a base do Evangelho Redivivo, esse programa da Federação Espírita Brasileira e das Federativas Estaduais. Um trabalho muito bonito, que está no Brasil, já mundo afora. Vale a pena implantar na casa esse estudo, viu? É muito bom, Cíntia. É o Evangelho Redivivo. Que coisa significativa a gente verifica, né? Que Alcione dizendo que com relação à mensagem, né, do Evangelho, é preciso conhecer, é preciso refletir ou meditar, é preciso sentir e é preciso viver. Então, a mensagem do Cristo, que vem do alto, né, da espiritualidade superior, que vem de Deus, é preciso ser conhecida. É preciso ser meditada, refletida, é preciso ser sentida e é preciso ser vivenciada, vivida. Como é importante. E aí nós vamos compreendendo. Eu estou para atingir um objetivo, eu já tenho vontade, eu já tenho perseverança, eu já tenho fé. Ah, Campete, mas você acredita, rapaz, que eu estou tendo tudo isso, estou no caminho certinho, mas não consegui atingir o objetivo? Ora, está faltando uma coisa. Está faltando uma coisa que é, eu vou dizer o significado, vocês vão escrever a palavra, o vocábulo. É a arte de saber esperar. A arte de saber esperar. É a ciência da paz. Olha, eu já tive vontade, eu estou perseverando, eu tenho fé, mas não atingi o objetivo. O que eu preciso ter, Marcela? Paciência. Paciência é a arte de saber esperar. Paciência é a ciência da paz. Para dizer que a vida sempre nos apresenta respostas de acordo com as nossas perguntas. Então é importante que a gente saiba perguntar. Tomar muito cuidado, porque Deus nos apresenta as respostas. Deus nunca nos deixa abandonados, desassistidos, desabrigados. Sempre temos o amparo divino. Por isso essa paciência para não fazer uma tempestade num copo d'água, para depois também não precisa fazer uma tempestade num balde e depois nem numa bacia. Eu estou falando balde e bacia porque eu venho do interior, vocês estão reconhecendo esses termos, né? Então um copo é um pouco menor, um balde um pouco maior, a bacia é maior ainda, não é isso? E aí a gente precisa fazer tempestade. Tempestade é a nossa precipitação, é o nosso assodamento, é o nosso desespero. Quem confia em Deus tem esperança. Quem confia em Deus tem paciência, porque sabe esperar. E Joana de Ângeles, na obra monumental O Evangelho segundo o Espiritismo, ela, assinando como espírito amigo, vai colocar a paciência. A paciência, não é? A paciência é uma bênção. E vai tocar aquele coração dos eleitos e serve ali para apunhalar nós como se fossem alfinetadas, diz ela, para a gente poder testar a nossa paciência.
é muito importante. A paciência, nos fala Ângel Alves, nos dá sabedoria, de fato. Aquele que sabe esperar, aquele que cultiva a ciência da paz, se torna um sábio, porque ele não se desespera, ele não é assodado, ele nunca perde a esperança. Ele então acredita e age. É preciso conciliar a crença à ação, para que a gente possa avançar. Essa trilha da evolução se dá pelos dois remos. Nós, constituindo na simbologia, temos aqui o nosso barco, que é o nosso sistema corporal maravilhoso, com esses bilhões de células em que ele se apresenta. Nós que nos serve de estada temporária, de nós que somos a manifestação da inteligência, nós que somos a individualidade, nós que somos o espírito. Por isso o correto é dizer o meu corpo, não o meu espírito, porque o espírito sou eu mesmo. E a gente às vezes diz, ah não gente, olha, eu fiz isso aí porque meu espírito é inferior, meu espírito é atrasado. Não, você é atrasado, reconheça. Nós somos ainda inferiores. Não é? Não vai atribuir ao corpo. O corpo não tem essa culpa, como nos fala o criador da homeopatia. Como é que é o nome dele, Marcelo? Ajuda aí, por favor. Ele escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo: cuidar do corpo e cuidar da alma. Não adianta a gente atribuir, não é, a cólera, a raiva, a ira ao corpo, macerando, judiando. Não vai resolver, porque somos nós espiritualmente que precisamos ser educados. É o Hahnemann. Muito obrigado, Marcela. Se ela é da área de saúde, então fica mais fácil, vai dando um suporte aí. Veja, Hahnemann, ele é o criador da homeopatia, né? Essa ciência e arte maravilhosas aí que já trata diretamente o perispírito, não é? Que coisa boa. É, medicina também do futuro, assim junto com tantos outros elementos naturais também, assim como uma alimentação mais natural possível, não é? A gente vai melhorando cada vez mais, tá certo? É interessante, o pessoal está sugerindo tecnicamente, mas isso é uma conquista aí que o pessoal dessa Casa Espírita também vai ter, viu? Pelo YouTube a transmissão, né? Porque tem mais, provavelmente, estabilidade do que o Facebook. O pessoal está caindo um pouquinho e voltando, né? Mas isso, a live está sendo gravada naturalmente, né? Imagino, e vai ficar aí à disposição de vocês. Bom, gente, então é preciso ter paciência, acreditando que as respostas sempre virão. Elas nem sempre serão Bruna, Ângel, Marcela, Ismênia, Elaine, Aparecida, Maria. Nem sempre serão como a gente gostaria que fosse. Nem sempre será do nosso desejo, porque Deus não está para satisfazer vontades próprias. Deus não está para satisfazer caprichos humanos. Deus está para nos oportunizar, ensejar o que é necessário para a nossa evolução. Mesmo que doa, porque a gente ainda é espírito inferior. Se a gente já fosse superior, não precisaria doer, não. Nós teríamos superado até a dor. Mas a dor, por hora, faz parte deste caminho, não é? Então, diz a Marcela que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, sempre. A paciência nos dá sabedoria, não é isso? Então, é paciência e sabedoria, né? Sempre ouvir que não temos que ter paciência, mas sim sabedoria. Fala a Maria Silva. E aí a Bruna Aline, ambas estão interligadas, não tem como separá-las. Tão bonito, gostoso? Ótimo, parabéns pela participação de vocês, viu? É isso mesmo. A gente une uma coisa a outra e tudo dá um resultado positivo, porque são qualidades, são virtudes. Não é? A sabedoria é a culminância. A sabedoria é digamos assim, uma coletânea, como se fosse uma antologia, né? Que esse nome bonito, antologia, é uma coletânea, assim, uma reunião de várias qualidades, né? Então a gente vai aprendendo. Deus é nosso Pai, nos criou iguais, quer que nos amemos sempre mais e mais. Por isso que a confiança em Deus vai facilitar essa trajetória. Eu queria aqui rapidamente, que o nosso tempo já está encerrando, só para deixar como assim referência. Vocês podem procurar na internet confiança, a fórmula quase mágica da confiança. E coloca o nosso nome lá, Campete. Vai vir aí uma mini aula assim, de 30 minutinhos sobre o conceito de confiança.
só falando sobre confiança. É muito interessante. A Bruna diz que é ressignificar o olhar diante da vida, metanoia. Aí tudo melhora, estudo, tempo, vivência, que também é o caminho da renovação, viu, Maria Silva? Exatamente o caminho da renovação, pelo estudo, pela meditação e pelo trabalho. Então, nessa, digamos assim, nesse curso que tem aí rapidinho, de 30 minutinhos, a gente estuda o conceito de confiança. Confiança é igual, é uma fórmula. Credibilidade mais afinidade dividido pelos riscos. Esse é o conceito de confiança. Eu aprendi isso num curso da Fundação Dom Cabral, ministrado esta aula sobre ética com um professor asiático. A gente logo diz assim, porque não é aqui um preconceito, pelo contrário, é um reconhecimento, né? Esse pessoal normalmente tem essa sabedoria, são inteligentes, que é coisa de doido, né? E aí ele passou aquilo assim, eu tomei nota, nunca mais esqueci, me tocou profundamente. Aí a gente trouxe para os nossos estudos espiritistas, né, para o aproveitamento assim, no sentido da nossa melhoria mesmo. Então, confiança é igual credibilidade. Credibilidade é a crença. Ora, como é que eu me torno acreditável, ou como é que alguém se torna crível ou acreditável para mim? Eu preciso ter três elementos. Primeiro é a questão do saber. Para eu saber, eu tenho que estudar, me preparar, me formar, essas coisas todas, ou buscar a sabedoria que vem aí da experiência também, tudo, né? Mas eu tenho que saber, é o primeiro ponto, ter o conhecimento. O segundo é o saber fazer, que é a experiência na prática, eu tenho que ter a vivência, tá certo? E a terceira é ética. Se eu não tiver ética no sentido platônico, assim, do bem, do belo, da verdade, da utilidade, né? Não tem sentido. Então, o que é confiança, Angélica? É uma fórmula que significa o seguinte: confiança é igual credibilidade mais afinidade dividido pelos riscos. Então, a credibilidade implica em ter conhecimento, em saber fazer, que é ter experiência, e ter ética. Porque eu posso saber ter experiência, mas eu sou antiético. Aí não vira nada. A gente tem que ter ética. Tem que ter o bom senso de ser digno, de ser respeitoso, não é? De ser, inclusive, empático, no sentido de ver as necessidades do outro. E aí, afinidade. Então, credibilidade mais afinidade. Para eu ter afinidade com alguém, alguém se tornar afim ou afinizado a mim, é preciso ter aproximação, proximidade. Mas às vezes, Campete, não dá assim, eu vejo a pessoa, nunca vi pela primeira vez, me apaixonei, né? Nossa, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. Da outra vez você nunca viu, não quer ver nunca mais, porque não gostou. Foi aquele antipatia à primeira vista. Mas aí, né, essa questão, né, da simpatia pela proximidade, ela pode também se dar pela convivência. Então, além da simpatia pela aproximação, que eu vou assim, olha, eu cheguei e vi, tem aquela simpatia inicial, que beleza, eu posso desenvolver esta simpatia ao longo da convivência. Às vezes, nossa, rapaz, você sabe, agora convivendo com você, rapaz, sabe a primeira impressão? Realmente foi totalmente equivocada. Geralmente é a primeira impressão que fica, né? Mas ela pode estar errada. Porque eu fui conhecendo, nossa, o que eu estava pensando de você não é nada disso, você é até gente boa, sabia? Então a gente vai descobrindo o outro na relação. Isso é uma maneira de desenvolver também a afinidade, porque vão criando os elos ali de simpatia, de empatia. E a gente vai, né, nessa troca, nessa relação, nessa conexão. E, além disso, a amizade. Então, para ter afinidade, a amizade é um elemento fundamental. Milton Nascimento, poeta, musicista, diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção. Então veja que coisa linda, né? A amizade é fundamental. Cristo é nosso amigo, irmão. Deus é nosso Pai. E aí então, para eu ter confiança, a confiança é isso, é a credibilidade mais a afinidade. E a afinidade vem por essa questão da simpatia, da convivência e da amizade. Só que é dividido pelos riscos. Porque eu posso acreditar ou ser acreditável, eu posso ter afinidade ou alguém se afinizar comigo, mas olha, coloca em risco alto, aí a confiança fica abalada. Por isso que é inversamente proporcional. Quanto maior a confiança, menor os riscos. Quanto maior os riscos,
menor a confiança. Inversamente proporcional. Tá certo? Então nós temos que trabalhar isso. Agora, coloquemos-nos diante de Deus com relação ao conceito de confiança. A gente acredita em Deus? A gente tem afinidade com Deus? Qual o risco que a gente corre com Deus? Agora nos coloquemos ao contrário, Deus com relação a nós. Deus confia em nós? Acredita em nós? Tem afinidade conosco? Corre risco conosco? Porque tem expressão bíblica, Deus é fiel. Ótimo, Deus é fiel mesmo, ninguém tem dúvida disso. A questão é se nós somos fiéis, se nós somos fidedignos ao Pai. Isso é confiança. A confiança é acreditar. A confiança é ter certeza. A confiança é perseverar. É alimentar a fé. É também dispor da paciência sempre que necessário. A confiança é a gente nunca desistir. É a gente seguir sempre em frente. Nessa providência, como meu papaizinho querido sempre dizia, Deus, nosso Pai, é previdente. Ele tem a previdência. Eu falei, papai, Deus, com a sua providência, se nós formos previdentes, Ele nos ajuda, porque sempre ajudará. Mas nós temos que ter a nossa previdência. A gente precisa fazer a nossa parte. É isso. A caminhada, meus amigos, é desafiadora. Ela não é impossível. A felicidade não está fora, está dentro. Não está longe, está perto. Não é um ponto de chegada, é a própria caminhada. Por isso, ela pode ser conquistada relativamente aqui mesmo, neste mundo. E por isso, a confiança em Deus é o maior desafio que a gente tem na atualidade, porque se nós confiarmos em Deus, nós faremos tudo pelo melhor, não apenas de nós mesmos, mas igualmente do nosso semelhante. Muita paz, muita luz. Recebam aqui um abraço fraterno enquanto a gente chama a nossa irmã Cíntia, por favor, né? Um abraço virtual, recebendo as melhores vibrações e também um beijo no coração de cada um de vocês. Que gostoso, né? É gostoso a gente falar de Deus. É que nem eu coloquei uma observação aqui. Às vezes a gente considera Deus na hora de orar, inclusive, a gente parece que está orando para alguém de carne e osso, né? Que vai cometer algum erro, a gente vai meio com o pé atrás. Será que ele vai nos atender? Né? E a gente, conhecendo a Deus, a gente vai ver que não tem nada a ver. É soberanamente bom e justo, né? Exatamente. O atributo da justiça divina sempre vem acompanhado da bondade. E Sempre. sobre a sabedoria, gente, pensa, se a gente tem sabedoria, a gente vai ter certeza do que a gente vai precisar fazer. Então, eu vou precisar ter paciência, eu vou precisar ter. Que a sabedoria, opa, já sei de tudo, sou sábio. Então, não tenha dúvida do restante, o restante vem junto, né? Olha, diz que o sábio, né, o inteligente fala, mas o sábio escuta. Então, por Sim, isso que Rubem Alves, né, de saudosa memória, esse literato maravilhoso, ele dizia que antes de qualquer um de nós fazer um curso de oratória, era preciso fazer um curso de escutatória. Aprender a ouvir é o ouvir. segredo da sabedoria. E como que a gente escuta a Deus, por exemplo, né? Porque às vezes a gente fica tentando, né? A gente pergunta, será que ele nos ouve? Mas e como que a gente faz para ouvir ele? Porque muitas coisas acontecem à nossa volta, né? E às vezes Se a eu gente fica quiser tentando entender o falar, que será que Deus está tentando dizer com isso. pois é, Deus sempre está trazendo uma lição, né, Cíntia, para nós. Se eu quiser falar com Deus, né? Olha aí, Gilberto Gil. Tô quase chamando o artista Geraldo Campetti para nos tocar uma musiquinha, Ai, meu mas Deus eu do céu. não Não, vou não causar arrisca aqui. não. Hoje Não, não. não, não faça isso, por favor. E aí veja que então interessante, né? A gente sentir exatamente ao escutar Deus na nossa intimidade, deixar Deus se manifestar no nosso coração.
A gente vai ouvir Deus quando a gente falar menos e sentir mais. Quando a gente passar a vivenciar mais antes de ficar, por exemplo, observando com julgamento de valores o nosso próximo. Esse é o ensinamento. E Jesus nos deu o Com roteiro certeza. de vida, que é o Evangelho. E o Espiritismo é essa luz que facilita a gente caminhar com segurança seguindo esse roteiro. Olha que benção. Então, eu vou sentir Deus dentro de mim quando eu observo a natureza. Leon Denis, Cíntia, diz que ele encontrou Deus no contato com a natureza, não é? E a gente faz E parte dela também, né? Então, fazemos quando, parte, nossa, e como? né, quando a gente consegue sentir É, ali verdade. dentro tanta Isso coisa que mesmo. ele fez ali também, aqui, ó, É. na E a gente, gente se e conectar, né, com somos o tão sagrado. complexos, né? É. E é sempre uma bênção renovada, né? Por isso que André Luiz diz que a oração é uma forma da gente se aproximar de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, né? E André Luiz, pegando nesse contexto, ele diz que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, a reforma íntima se dá também pela oração, porque a oração é ação. E a forma da gente orar é nós estarmos em contato com a natureza, olhando o Conexão. ambiente, inspirando aquele ar maravilhoso, expirando com serenidade. Eu até fiz assim um exercício: inspira Deus, expira paz. Inspira Deus, expira luz. Inspira Deus e expira vida. É tão gostoso, não é? Só da gente usar esses termos, a gente já vai assim se sentindo mais leve, mais sereno, mais tranquilo. É uma benção. Querido, nosso tempo acabou, o seu tempo acabou Acabou. também, o tempo dos nossos amigos, né? Quero agradecer imensamente sua visita. Ano que vem tem mais, hein? Eu vou agendar mais vezes. Estamos à disposição dentro da possibilidade, vai ser uma satisfação. Vamos estar com Com vocês. certeza. Tá bom? Você fica com a gente na prece de encerramento? Claro, claro. Então tá bom. Vou colocar uma musiquinha, já que o Geraldo quer tocar pra mim, né? Então, Você quer que eu faça? Tem que tirar um fica pra violão aqui para próxima, fazer. não, fica pra Fica para a próxima. próxima. Então vamos fechando nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade dessa palestra maravilhosa, de podermos entender um pouco mais sobre o nosso Pai maravilhoso, bondoso, que nós possamos senti-lo dentro de nós, senti-lo no nosso dia a dia, olhar para as dificuldades com mais fé, mais paciência, usando a sabedoria que Ele nos deu, que nós possamos acreditar na bondade dele e acreditar que ninguém está sozinho. Que nós possamos ter um final de semana com muita paz, serenidade, que nós possamos buscar sim a natureza para essa conexão com nosso Pai, para acalmar nossa mente, para acalmar nosso espírito. Que nós possamos respeitar nossos limites e nos momentos de maior aflição que possamos recorrer à prece. Graças a Deus. Agradeço a todos, agradeço ao Geraldo e até a próxima. Tchau, que Gente, ambiente gostoso, né, que a prece nos traz. Muito obrigado. obrigada a Obrigado você. pelo convite, pela presença de todos. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.